Bom, estamos aqui começando mais o segundo chat online do curso do segundo campeonato iniciantes do Clube do Nepô. E estamos fechando a nona semana e hoje é a semana da avaliação. Estou aqui ainda com a Joana, com o Zaré e tem uma galera que está chegando aí. Então a gente vai começar aqui. Tem um microfone vazando aí. Joana, vou te pedir para. Deve ser o meu. Quando não estiver falando, aí dá uma desligada. Tá, calma aí. É só desligar ele aí. Tá, é porque eu tô no celular, que eu não cheguei em casa ainda. Eu tô tentando ver a opção. Não, tudo bem, agora não tá vazando. Não, eu vou tentar, peraí. Mas eu tô te ouvindo, Tá. tá? Então, Zaré, começa você aí. Como é que seria a tua avaliação aí do nosso encontro, do curso? E depois a gente entra nos assuntos talvez pendentes ainda. Eu não consegui ainda ouvir a última gravação. Opa, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. É que tá vazando o microfone da Joana. Ah, ok. Então, assim, eu consegui ouvir o penúltimo, a penúltima aula, né, das plataformas, mas acho que eu não consegui terminar de ouvir toda, nem fiz ainda a, o resumo e as questões, né? Aí eu vi agora aqui que eu tava meio desligado aí esses últimos dias, tive meio enrolado com o trabalho e eu vi aqui a aula da avaliação final. Então eu não consegui ouvir ainda, não sei se prejudica, assim. Não, a avaliação é uma avaliação geral do curso, como é que foi para você, o que ficou de importante. É uma coisa assim, do primeiro dia até hoje. Não tem Não, importância. assim, eu achei muito legal, né? Já tinha falado isso no outro chat, né? Essa coisa das ferramentas, o uso disso tudo, o conjunto, né? Em vez de usar uma plataforma dessas de educação à distância, trabalhar com essas ferramentas que estão aí à disposição. O conteúdo eu achei muito bacana, assim, muitas novidades para mim, né? É, e, e acho que agora, quando começou a chegar um pouco nessa parte mais, vamos dizer assim, operacional, né? Que a gente começou a discutir os laboratórios de inovação, as plataformas de colaboração, né? É que eu comecei a juntar um pouco as pontas, né? Assim, articular um pouco melhor as questões, né? E ficou meio que assim um gostinho de quero mais. É, assim, eu estou pensando em algumas aplicações disso tudo no trabalho, né? Eu estou começando a fazer uns trabalhos de avaliação de impacto de políticas públicas que eu acho que podem, quer dizer, todo esse conjunto de informações pode ajudar a organizar melhor essas questões aí que eu estou começando a trabalhar. Mas eu acho que precisava de um aprofundamento, né? Principalmente desse terço final aí do curso, quando a gente começou a discutir os laboratórios, as plataformas e tal, para pensar mesmo numa estratégia de operacionalização disso, né, no âmbito do trabalho que eu faço. Eu acho que precisava de um aprofundamento, né? Entendi. Mais ou menos isso. O que eu estou pensando agora, é fazer como a gente fez com outra turma, fazer um campeonato master
né? Um campeonato master de... Que aí no campeonato master aí eu pego governança digital na política, governança digital na ciência, governança digital na mídia, governança digital no governo, nas empresas e tudo. Aí eu dou uma acompanhada. Também são 9 semanas. E aí dá pra gente. Legal. Aí vou programar isso aí mais pra frente. Aí eu anuncio pra vocês pra gente. Pra gente. Pra ver quem tá interessado e tal. E a gente fazer aí um campeonato master. Que aí seria o segundo campeonato master. E aí fazer. E paralelo, talvez fazer o. Paralelo fazer o. Como é que chama? O campeonato iniciante, fazer um outro campeonato iniciante. A ideia é mais ou menos essa, né? Legal. Aí o. Gabriela, chegou aí não? Gabriela, pronto e operante. Opa, tudo bem? Tudo Eu bem. peguei o finalzinho do áudio do Zaré. A gente está começando a fazer uma avaliação e depois a gente vai falar um pouco das coisas que a gente pode desdobrar e tal. Mas a gente, por enquanto, está fazendo uma discussão. Deixa a Joana falar, que ela estava muito ansiosa, agora ela vai falar. Fala, Joana. Oi, desculpa pelo problema do microfone, gente, mas eu gostei muito do curso, gostei de conhecer os amigos da Lagoa do Nipô, foi muito bacana. O pessoal que ele passava e ficava cumprimentando. E eu acho que toda essa instabilidade, não sei se essa é a palavra certa, mas a questão da governança digital ela pode estar em qualquer lugar. Eu acho que essa coisa do Nepo ir falando com a gente enquanto, sei lá, estava caminhando pela rua, por exemplo, isso mostra muito como essa coisa da governança digital é muito, muito maior que os projetos prontos, né? As caixas já prontas. E eu acho muito interessante, eu já tinha feito um curso antes, mas eu achei esse muito interessante, trouxe novidades mais aprimoradas, a questão dos escritórios digitais também nas empresas. Acho que o caminho é muito esse, e como até o Zaré falou no início, né, do curso, que tudo era muito novo para ele, meio assustador, mas eu acho que os processos estão cada vez mais assim, flutuantes, né? Não tem nada muito certo e a gente tem que ir se acostumando com essa questão da participação, da inteligência matemática, né? Eu acho que foi isso que o Nepo falou, ciência, matemática, não sei, dos algoritmos, das pessoas começarem a dar as suas preferências pelos locais ou pelas marcas que elas consomem ou que com as quais elas colaboram. Enfim, acho que essa eleição foi um processo que mostrou muito isso, da questão da participação mesmo. Até eu achei muito bacana esse estudo não, essas discussões sobre como foi a repercussão nas redes sociais da participação popular, né? Vamos dizer assim. E eu acho, e aí você vê como todo mundo ainda não sabe muito bem como atuar, porque ou vai demais, que nem essa onda de comentários preconceituosos que a gente vê aí, entendeu? Então, acho que o uso está livre, mas cabe a gente que estuda, né, fazer fazer essa transformação para
um bom aproveitamento desse novo meio, que é o digital. Então, acho que a aula do NEPO contribuiu muito para a gente ter novas ideias aí de como usar, por exemplo, nos projetos de política pública, que eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita, Zaré. Enfim, eu estou cheia de ideias. Maravilha. Gabriela, agora é contigo. Então, dando uma visão geral do benefício que eu achei do curso, ele foi bem dentro do que eu imaginava, sabe? Me colocou para pensar, me colocou para questionar algumas coisas. Infelizmente, eu fui forjada na escola onde o que serve é o que está pronto. O que você ainda vai mexer, o que você ainda vai melhorar, não serve muito. Ainda mais também que eu sou faz o documento você solta a peça, coloca a peça dentro de um processo e essa peça ela vai ser vista por várias pessoas. Não tem a oportunidade de deixar de melhorar. Eu só tenho a oportunidade de melhorar enquanto está no meu computador, na minha. Então, eu estou tentando conter, eu até já comentei com você, professor, que chega a ser um medo de deixar a coisa incompleta, o texto completo, e aquilo que você fala, que todo mundo vai colaborando, é muito interessante. E eu estou tentando romper esse medo. Só que na área que eu trabalho, é muito complicado, porque depois que está pronto, depois que você põe no papel e enfia no processo, não tem como eu melhorar, entendeu? E o que eu teria que melhorar, aquilo pode pesar contra mim, porque não tem como alguém colaborar naquilo, para aquilo continuar estando do meu lado. Agora, isso é minha visão, né? Eu lembro desde lá da oitava, sétima série, eu sou um pouco antiga, então era a sétima série ainda, eu não tive muito contato com a internet na minha infância. Tive naquela revolução que você falou de 2004. A partir de 2004 que eu tive mais acesso à internet. E o curso foi muito bom, ele me colocou para pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. Eu achei surpreendente aquele texto. Assim, eu já avisei desde o começo que eu não sou muito de leitura, né? Queria aproveitar essa oportunidade nesse método áudio de começar a pensar sobre outras coisas, porque eu até meus amigos, eu não gosto muito de ler, mas eu ouço, meu jornal eu ouço CBN, eu ouvi todas as suas aulas com muito carinho, eu até estou pensando num jeito que eu possa pegar livros de áudio, que eu cheguei à conclusão que eu gosto do áudio, é uma coisa que me deixa mais livre, o que eu não gosto é de ficar presa ali naquela leitura. Então, voltando, quando você falou sobre aquela redução que você fez, abaixando o preço do mar, aquilo para todo mundo que eu via durante o dia. Eu fiquei tão impressionada, aquilo eu achei tão interessante, a sua colocação, a sua visão. Eu gostei do curso todo. Infelizmente, a partir do mês de outubro, eu tive que fazer uma viagem a trabalho, aí tive que fazer outra viagem, eu perdi algumas coisas, mas eu já estou na aula de laboratório de inovação. Infelizmente, a minha pouca disponibilidade de tempo atrapalhou a receber mais informações. Só que eu achei bom, tá tudo disponível na internet. Eu não perdi aula, igual se fosse uma aula física, eu não teria o mesmo acesso que os colegas têm. Só que do jeito que você dá aula, eu não perdi nada. Eu vou pegar lá no nosso bate-papo do Facebook e vou recuperar tudo. Até as suas respostas você dá no áudio, que todo mundo pode crescer vendo as respostas. Se você for fazer esse marketing no ano que vem, porque a gente já está no mês de novembro, eu pretendo fazer o máximo. Para o meu trabalho, a aplicação, ele me ajudou muito no sentido de que a gente vê existem várias percepções sobre a mesma coisa. E dá para aplicar tudo isso em consideração. Também as plataformas colaborativas, dá para a gente poder estimular essa discussão, principalmente também melhorar a alimentação. E nós temos também o presidente, ele pensa muito como você, e que várias cabeças pensam melhor que uma. E a gente também já trabalha isso. É isso, eu gostei de tudo. Eu só não gostei do fato de eu não ter tido tempo suficiente
para poder tirar tudo que você tem para poder ensinar. Porque eu gostei. Obrigada, professor, por esse tempo aí. E eu pretendo ouvir as últimas aulas, e ainda pretendo perguntar, ainda pretendo ficar impressionada com várias informações que você passou e que eu fiquei impressionada, que eu queria contar para todo mundo, e que eu fui falar para o povo do rádio amador. E é isso, é sempre bom aprender coisas novas e poder ter um grupo tão bom de discussão. Agradeço aos colegas aí que conseguiram melhorar esse grupo, conseguiram me ajudar a caminhar, e é isso. Obrigada. Ok. Bom, falar de algumas coisas que vocês falaram. Eu até estava hoje dando aula nesse projeto lá do Laboratório de Inovação lá da Prefeitura. E aí o que acontece? Eu falei até desse nosso grupo aqui, do nosso clube, o pessoal, Zaré e Gabriela, porque o Bruno está chegando e a Joana caiu. E aí eu estava conversando com o pessoal. O pessoal tem uma fantasia que o Facebook é uma rede de conhecimento. Eu fiz um projeto na Petrobras já há um tempo e nós chegamos à conclusão lá, trabalhando no setor lá da Petrobras, eu fiquei 1 ano trabalhando com eles, e nós chegamos à conclusão que nós temos 3 redes. Uma empresa pode ser classificada por 3 redes. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nepo. Boa noite, pessoal. Então, antes de eu falar, eu queria então, Bruno, que você fizesse uma avaliação aí, o que você achou do curso e tal, para depois eu falar um pouco e a gente continuar a bate-bola. Tá, legal. O curso, ele atendeu minhas expectativas, tá? Eu tinha como ideia abrir a mente aí para o cenário que está acontecendo, principalmente dentro de uma empresa. E foi legal que a gente abordou vários aspectos, desde a concepção aí da percepção até a parte mais avançada aí para o final do curso. Eu acho, assim, particularmente para mim, a questão das eleições acabou ficando um pouco do curso, mas é normal, pelo menos para mim, né? E acho que é um curso extremamente válido, gostaria de participar de mais. E é isso, né, pô? Beleza. Joana, não tem como você desligar o microfone, não? Joana? Oi, eu não sei fazer isso no celular. Eu tenho. Eu vou desligar e eu estou chegando em casa e eu ligo de novo. Tá, maravilha. Aqui tá muito barulho. Tá. Bom, então, eu estava conversando, então nós fizemos 3 redes na Petrobras, definimos uma rede de ação. Quando a gente queria definir uma rede, a ideia era classificar as redes. Aí perguntava via a rede, perguntava, que rede é essa que vocês estão fazendo? Aí o cara falava assim, não, aqui tem que entregar um projeto, tem que entregar um documento, tem que entregar alguma coisa. Aí a gente dizia, não, se tem uma entrega de um produto ou de serviço, é uma rede de ação. Se é uma coisa para melhorar a capacidade de resolver problema, mudar a percepção, é uma rede de conhecimento. E se é uma coisa para melhorar as relações entre as pessoas, é uma rede de relacionamento. E o Facebook, tem muita gente que acha, na minha análise, o Facebook ele é uma rede de relacionamento. O objetivo do Facebook é aproximar as pessoas. O objetivo do Facebook é fazer com que as pessoas se sintam menos isoladas, né? E, obviamente, nesse isolamento, ou no fim do isolamento, existe a troca, conversas e tudo. Mas é um bate-papo muito informal, né? Muito desorganizado. Uma rede de conhecimento, que nem essa que a gente fez aqui, é uma rede de conhecimento, ela tem uma característica que é a seguinte: a rede de conhecimento, o objetivo dela é, através de uma metodologia bem definida, em que os participantes têm um objetivo em comum, né? Trabalhando dentro de um determinado tempo, fazer
que as pessoas evoluam na maneira de olhar o mundo, de perceber. E no meu caso, eu trabalho com solução de problema, né? É um tipo de rede de conhecimento que tem um foco em problema. O nosso problema é a governança digital, como implantar a governança digital. E aí eu percebi que eu não podia, eu estava tendo uma atuação muito acanhada no Facebook. Aí eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi criar esse grupo separado, comprometer as pessoas, né, que as pessoas pagariam, né, uma grana para poder garantir que as pessoas iam se envolver, e criar uma área separada, isso que o Zaré falou. Quer dizer, eu também, Zaré, essa coisa que você falou é uma coisa que eu tenho trabalhado há bastante tempo, eu falei um pouco isso até nesse vídeo de encerramento. Eu sempre acreditei que você não pode. O legal é você manter as pessoas dentro do ambiente que ela está acostumada. Não tirar ela desse ambiente, criar um login e senha diferente e tal. Então eu acho bacana, bonito, trabalhar dentro do ambiente que ela está acostumada, mas fazer uma coisa profissional, do ponto de vista de uma rede de conhecimento, né? Aí comecei a montar esse modelinho. De criar o grupo, de criar o outro grupo, de montar o modelo do áudio, porque eu acho que o áudio cumpre um papel. Essa coisa que a Joana falou também, que, por exemplo, eu terminei a turma do ano passado, o grupo do iniciante do ano passado. Eu fiz os 8 áudios, né? Só que agora eu fiz tudo de novo. Eu não peguei os áudios que estavam prontos. Porque para mim o exercício de fazer o áudio de novo é um exercício de pensar de novo na questão, trazer coisas novas, trazer evoluções, né? Fazer assim uma coisa assim que é um projeto de desenvolvimento de conhecimento eternamente beta, né, em que você está o tempo todo repensando, discutindo e tal. Então todos os áudios que vocês ouviram foram áudios que eu produzi, né, de novo, e isso faz com que eu pense de novo, né, e a partir até das provocações que a gente vai tendo ao longo da semana, e depois a gente vai incorporando as coisas e tal, e aquilo ali fica guardado, né? Próxima turma que tiver, tanto do ponto da iniciante como da avançada, vou fazer tudo de novo, né? Porque eu acho que é essa construção que é uma coisa importante, né? De fazer assim para as pessoas e tal. Obviamente que pode ser que numa semana ou na outra não dê para fazer ou que eu pegue, mas eu dificilmente consigo assim trabalhar com coisas que já estão prontas. Porque a cabeça vai mudando, a interação vai mudando, a maneira de pensar as coisas vai mudando, né? E aí você vai arrumando as coisas, né? Então esse modelo que você percebeu, Zaré, e depois usar o Google Docs, fazer o formulário, pensar no resumo, e ouvir as perguntas, e depois ir preparando as respostas, né? E mandar tudo por áudio e tal, é uma coisa assim, que é um modelo que eu acho que está se consolidando, né? Pelo retorno de vocês eu percebo que é uma coisa que é bacana, é uma forma da gente estar junto, de vocês acompanharem as coisas, né? E que não seja uma coisa que fique chata ou que fique muito difícil da pessoa acompanhar, né? Quer dizer, a pessoa ouve aqueles 30 minutos, preenche o formulário e depois entra naquela discussão ali, se quiser acompanhar o que os outros perguntaram e tal. É uma coisa que dá mais ou menos tranquilo para o cara acompanhar, e eu vou discutindo as coisas, né? Essa coisa que a Gabriela falou do áudio, eu tenho uma experiência, Gabriela, ano passado, e eu vou te dar uma dica, que é a seguinte. O ano passado, eu tive muita necessidade de fazer um estudo de filosofia. E aí o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo para o meu celular, que é um Samsung, e esse aplicativo, ele pega o vídeo do YouTube e ele transforma em áudio. E aí o que eu fiz? Eu fui pegando tudo que tinha de filosofia no YouTube, filosofia
na Argentina, lá fora, no Brasil, e fui baixando, né? Porque para mim filosofia era uma coisa que eu nunca tinha estudado a fundo, né? Fui baixando tudo que tinha, né? Aí conforme as pessoas iam falando, eu falava, não, esse cara aqui me interessa mais. Aí eu anotava e baixava vários vídeos sobre aquele, que no fundo eram áudios, né? Aí, cara, eu andava na lagoa ouvindo filosofia, estava dentro do ônibus, estava ouvindo filosofia, estava no aeroporto esperando o avião, estava ouvindo filosofia, estava no avião. Cara, eu fiz um curso de pós-graduação em filosofia, autodidata, pô, pegando o cara da USP, tem uns caras que fizeram aulas assim, de 15 aulas, ouvindo as 15 aulas do cara, ouvindo um curso que tem na Argentina de um cara que fazia para televisão, pegando os caras da Espanha. Cara, eu fiz uma festa, né? E eu, inclusive, dentro dessa discussão aí de campanha, de participação do programa que eu tive da Marina, eu fiz uma proposta que era uma possibilidade de fazer um projeto que era cada professor colocar um gravador, que nem esse que eu boto aqui, como eu faço também a caminhada, em sala de aula. E todos os professores, né, serem estimulados a colocar as coisas em sala de aula, né, os vídeos no YouTube. Então, sei lá, aulas de medicina, aulas de engenharia, aulas de física, aulas de química, aulas de matemática, aula de português, tudo, aulas de literatura, todo mundo colocar coisas, né, na internet. Porque aí o que acontece? O cara quer fazer um curso, sei lá, de física, ou quer fazer um curso de engenharia, ou um estudante de medicina que vai ouvir o professor da UFRJ, vai ouvir o professor do Rio Grande do Sul, um especialista e tal, tudo na internet. Vocês imaginam num país que nem o nosso, que precisa dar saltos em educação, o que uma coisa dessa podia provocar? E não precisa nem ser... Não precisa ser vídeo. Só áudio. Não precisa botar vídeo, né? Claro que tem alguma coisa que o cara vai apresentar, tem determinado tipo de aula que tem que ter vídeo, né? Mas eu acho assim, a maior parte das aulas não precisa de vídeo, não precisa de imagem. E aí o cara vai passando, o cara escuta, né? Então você imagina que todo mundo podia estar dentro do ônibus, caminhando na rua, andando de bicicleta, correndo, na praia, na piscina, né? No horário do almoço, tá almoçando sozinho, tá estudando, tá trabalhando, tá estudando, cara, sabe? E eu acho que isso é uma coisa importante. E tem uma coisa que é uma discussão interessante disso que você está falando, Gabriela, que é uma coisa que é a seguinte. Se você parar para pensar, antigamente, quando a gente fez o livro, a ideia do livro era assim: eu vou fazer um livro e vou escrever um livro porque eu não posso falar para as pessoas aquilo que eu quero falar. Eu não tenho como passar para as pessoas o que eu quero falar. Então eu tenho que ter um livro. Então você tem que fazer um esforço grande para escrever o livro, e a pessoa faz um esforço para ler o livro. Tem toda a transmutação da escrita, e depois tem toda a necessidade do cara pegar a escrita e ler tudo, né? Então, o livro tem essa função, que é uma transmissão de conhecimento, em que uma pessoa vai passar para outra e que vai publicar com esse custo que tem, né? E toda a transposição que é feita, eu acho super importante escrever, porque o escrever tem todo um pensar de novo, né? Tem toda uma... Quando eu escrevo coisas, eu repenso muita coisa quando eu estou escrevendo. Então esse trabalho de escrever, e talvez o trabalho de leitura, mexe com o lado do cérebro. Então eu não acho que tem que descartar isso. Mas, como a gente tem aprendido aqui, quando você tem uma nova tecnologia, você abre um potencial, você joga a parede da limitação humana um pouquinho mais para longe, que é aquela discussão que eu fiz com o Zaré sobre determinismo tecnológico. Eu achei uma discussão super legal. Então, quando a gente empurra a parede mais para diante, hoje temos diante de nós a possibilidade de eu, em vez de, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora com vocês,
Em vez de eu escrever tudo isso que eu estou pensando aqui com vocês, eu estou gravando essa aula. Quando eu coloco ela na internet, uma pessoa pode pegar essa aula, botar no celular e escutar onde ele quiser. Né? Da mesma maneira que eu posso falar sobre vários assuntos e colocar isso na internet. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a necessidade de fazer um livro. Eu estou viabilizando uma transmissão direta de conhecimento que não passa pela escrita. Né? O que facilitaria muito, no caso do Brasil, porque o Brasil é um país oral. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de leitura, às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes, para ficar lendo, né? Porque a vida está tão agitada, e de repente a pessoa, se ela pudesse ficar escutando o tempo todo, né? E no meu caso de filosofia, por exemplo, eu, por exemplo, tenho um exemplo típico, eu vi uma aula de psicanálise, eu adorei o cara. Só achei essa aula que ele deu, uma só. Adorei o cara. Aí comprei o livro dele, achei uma decepção. O que ele disse naquela aula, né, naquela palestra que ele fez, eu adorei. O livro dele não me disse nada. Né? Então, às vezes, tem pessoas que falam muito bem e escrevem muito mal. E talvez até tenha pessoas que escrevam muito bem e falem muito mal, porque a pessoa se prepara e tal. Depende da pessoa, né? Então, hoje a gente tem uma possibilidade, em termos de informação no YouTube, de qualidade. Tem o pessoal da Univesp TV, e eles estão gravando aulas inteiras das pessoas. Tem curso de engenharia, tem curso de astronomia, e eu sou muito doido, porque às vezes tem coisas, às vezes eu estou com sono, quero pegar no sono, estou pensando em muita coisa, eu pego assim, vou pegar uma aula aqui de astronomia. Aí começo a ouvir uma aula de astronomia, daqui a pouco começo a ouvir uma aula de engenharia, sabe, de cálculo. Aí o cara fica falando aquelas coisas, daqui a pouco eu estou dormindo, entendeu? É um jeito de pegar no sono. Então, as possibilidades são são muito grandes, sabe? E a gente pode aproveitar isso. E o problema é que, como a gente tem todos os preconceitos, as dificuldades, a maneira de pensar, né, as coisas todas que a gente está pensando e tal, a gente não coloca essas coisas em prática. Porque a nossa cabeça colocou uma barreira, porque a gente acha que o ser humano é limitado por determinadas barreiras, e a gente não vê que quando a tecnologia, aparece uma nova tecnologia, a parede da sociedade, ela se alarga, e a gente fica preso na parede, invisível, da antiga tecnologia que não deixava fazer. Se eu chegar para uma pessoa na escola hoje, na universidade, e falar essa proposta das pessoas todas escutarem o áudio, os caras vão querer me bater. Ah, não, porque a importância da escrita, e porque bebebé, que bababá, que bobobó, que bububu, entendeu? Vão falar de milhares de coisas, que isso vai ter uma perda, que isso não sei do que, como é que pode e tal. E aí, o cara que está dentro do ônibus está olhando a janela e não está estudando. Né? Então, quer dizer, é aqueles preconceitos que a gente tem que trabalha com inovação, a gente tem que saber trabalhar. Uma outra coisa que eu queria comentar, que a Gabriela falou, é sobre essa história do conhecimento líquido. O conhecimento líquido, que é o que eu trabalho, né, ele permite que eu trabalhe com teoria aberta. A minha teoria, quando você trabalha com esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo que a gente está vivendo é um mundo, em função da revolução cognitiva, a gente passou a não controlar mais as ideias. Quer dizer, não é que não controla mais as ideias. Só que o parâmetro de controle das ideias era um, e o parâmetro de controle das ideias hoje é infinitamente menor do que o controle que a gente tinha antes. Existe ainda um controle, né? Existe ainda uma intermediação, só que comparar a intermediação que a gente tem hoje com a intermediação que a gente tinha antes de 2004, por exemplo, é um negócio assim infinito. Né? Então, o que acontece? Acontece aí, só beber um pouquinho d'água.
acontece aí uma coisa que é interessante. Quando você tem essa sociedade da abundância, uma revolução cognitiva, ela sai de uma sociedade da escassez da informação para uma sociedade da abundância da informação. E a partir daí, a abundância da informação e a inovação vinda de todos os lados faz com que o futuro, que era certo, o futuro que as pessoas tinham uma certeza do futuro, ele passa a ser um futuro incerto. Né? Então, os problemas começam a variar muito de como resolver os problemas, porque as coisas começam a ter mil possibilidades, novidades, etc, etc. Então eu estou fazendo esse curso na escola, lá na Secretaria Municipal de Educação. Então, aquele pessoal que vai implantar o laboratório, eles têm que produzir uma escola que seja uma escola que não seja mais uma escola para trabalhar com a escassez, mas uma escola que passe a trabalhar com a abundância. E a escola que passa a trabalhar com a abundância, ela é uma escola que necessariamente tem que trabalhar em cima de problema. Então, Gabriela, quando eu estou falando aqui nessa questão dos problemas, quando a gente fala de conhecimento líquido, né, eu só posso dar uma aula de conhecimento líquido e trabalhar com teoria aberta quando eu trabalho em torno de problema. Essa dificuldade que você está falando. Eu pego um problema, eu digo assim, olha, o problema aqui é a governança digital, eu estou pensando mais ou menos assim sobre esse assunto. O que vocês acham? As teorias que eu já cheguei até agora são essas. A partir das interações que eu tive, a partir do relacionamento que eu tive com os meus alunos, a partir das coisas que eu já pensei, a partir da minha capacidade cognitiva, a versão que eu tenho aí é essa aqui. O que vocês acham? Aí vem o Zaré, questiona, vem a Gabriela, questiona, vem o Bruno, me pergunta uma opção de coisa, aí eu vou lá, dou uma pedalada, começo a responder, vou pensar coisas novas, vou discutindo. Cada pessoa que chega é uma cabeça nova, uma idade nova, um perfil diferente, uma formação diferente, traz uma pergunta que eu não estava esperando, ou questiona, ou tem uma característica de ser mais questionador, e aí é mais cético, aí vai mais fundo, e aí eu sou obrigado a pensar mais um pouco, eu sou obrigado a expressar mais um pouco, eu tenho que criar uma metáfora nova, eu tenho que me expressar de maneira diferente, e aí a gente vai avançando, vai avançando. Então, essa coisa que a gente está trabalhando agora, Gabriela, é o seguinte: quando a gente começa a trabalhar com esse mundo do conhecimento líquido, a gente começa a perder um pouco a vergonha, né? Porque o mundo do conhecimento sólido é o mundo do livro impresso. Então, a transmissão de conhecimento era toda ela no papel impresso. Então, quando você termina de imprimir, você fica com muito medo de ter problema, porque depois que é isso que acontece contigo, que você está falando. Você vive o mundo do papel impresso. Então você terminou de escrever, você mandou para as outras pessoas, você não tem mais condição de mexer. E é isso que te deixa nervosa. Então esse é o mundo do conhecimento sólido e do papel impresso. Porque a ferramenta de transmissão é uma ferramenta de transmissão que não permite que você altere depois que você concluiu o seu trabalho. Agora, se você trabalha em cima de um documento, né, como o meu blog, por exemplo, em que eu escrevo no meu blog, aí vem alguém e faz um comentário, ou como eu tenho escrito no Facebook os meus textos, aí eu escrevo no meu texto no Facebook, alguém chega lá e faz um comentário, eu vou lá e modifico, aquilo vai ganhando uma liquidez, né? Eu agora estou escrevendo muita coisa direto no Facebook, com esse negócio aí de política, não sei o quê, eu estou escrevendo muita coisa direto. Então o que acontece? E o Facebook às vezes dá um reload ali, e às vezes eu já perdi algumas coisas que eu escrevi. Eu vou escrevendo, vou salvando, as pessoas começam a entrar e comentar, inclusive. Eu estou no meio do texto. Estou desenvolvendo o texto e as pessoas já estão entrando ali, estão lendo, estão comentando. Entendeu? É uma coisa assim de produção mesmo, junto ali, vou revisando. Aí o primeiro que leu já vai ler uma versão, o segundo que chega vai ler outra, o terceiro já vai ler outra, até que eu termino e deixo lá. Aí de vez em quando alguém comenta, alguém curte, eu dou uma relida, às vezes muda uma coisa ou outra. Então isso tem a ver com o mundo online, tem a ver com esse novo, e isso muda a cultura. É isso que eu estava falando para o Zaré. A transmissão de conhecimento, as tecnologias cognitivas, elas são indutoras de mudança de cultura, porque
o potencial que eu tenho para fazer as coisas, a maneira que eu posso fazer as coisas, e eu posso fazer de uma outra maneira. Eu me lembro, meu tio, eu falei isso naquele áudio que a gente trabalhou, meu tio, ele trabalhava numa máquina de escrever elétrica. Então eu tenho certeza que a maneira que ele escrevia os artigos dele, né, eram condicionadas por aquela máquina de escrever elétrica, porque ele não podia errar. Quando ele errava, tinha que apagar com aquele liquid paper, ele tinha que fazer uma rasura, e ele não podia, como ele era jornalista e tal, ele não podia entregar um texto todo rasurado. Então, se chegava a um determinado ponto, a coisa ficava meio esquisita, ele tinha que reescrever tudo. Era um saco, né? Então você vê, a cabeça dele era uma cabeça que talvez ele pensasse muito mais para escrever antes de sentar na máquina do que a gente faz. A gente já escreve pensando e já vai, né? A gente tem uma maneira de escrever já sem medo de botar no papel, porque sabe que pode ir alterando, né? E ele não, ele tinha que pensar bastante antes de escrever, né? Porque ele tinha que sentar e, escrever direto, né? Bom, é isso. Zaré, fala aí. Opa. Eu não sei, pô, assim, eu fiquei com algumas dúvidas que talvez a gente pudesse aproveitar esse tempo aqui para conversar um pouco, assim. Eu acho que as últimas aulas, as últimas 3, principalmente, entraram mesmo num universo bem, vamos dizer assim, que é o núcleo, né, de fazer mesmo as coisas acontecerem dentro dessa nova lógica, né? Aí isso ainda me deu me gerou mais dúvidas, né? Por exemplo, quando vocês falam de algoritmo, né? Eu não faço muita ideia do que é um algoritmo, cara. Então eu não sei se de repente sei lá, a impressão que me dá é que o algoritmo é uma fórmula, uma ferramenta assim que ajuda, que automatiza a relação entre as informações dentro de uma determinada plataforma, né? E isso, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu não consigo entender muito bem como é que funciona, né? Deixa eu pensar numa outra coisa quer dizer, todo esse processo, por exemplo, de construção, né, de uma plataforma, também é uma coisa que eu fiquei com muitas dúvidas, né? Quando você fala, bom, a Estante Virtual é uma plataforma colaborativa, né? O Mercado Livre também é uma plataforma colaborativa. Agora, cada um tem a sua finalidade, né? E eu acho que o segredo de você fazer uma boa... Devem ter alguns segredos, né? Você fazer uma boa plataforma, né? Tipo, eu acho a Estante Virtual uma puta ideia, assim, né? E, pô, acho que praticamente desde que ela surgiu, eu tenho usado bastante, assim. E acho que assim, a galera que desenvolveu, né, foi muito esperta, assim, né? Construiu uma coisa enxuta com as funcionalidades ali que acho que quem usa curte, né? Então acho que assim, entender os processos de desenvolvimento de uma plataforma era uma coisa que eu acho que... Eu sei que não é esse o objetivo do curso, né? Mas talvez, de repente, se rolar esse campeonato master aí, pudesse ser uma coisa que a gente podia estar discutindo, né? Não sei se você pode falar alguma coisa assim. Tá, vou falar. Gabriela, fala você aí, do que eu falei, o que te chamou a atenção?
entendi quando o senhor falou sobre o seu tio lá, que ele tinha que ficar muito preso ao que ele estava escrevendo, porque o conhecimento era sólido. Mas o que o senhor disse sobre aquilo que eu falei, de que eu trabalho na área jurídica e eu não tenho essa liberdade para criar um documento? Para eu criar, o senhor abordou mais a parte com a liberdade criativa. Eu vou tentar ter essa liberdade criativa, só que, infelizmente, igual você falou que o senhor estava usando pouco a plataforma do Facebook, eu uso menos ainda. Por mais que o Facebook tenha vindo para poder melhorar o relacionamento humano, me incomoda um pouco o fato de que você não vê ninguém chorando no Facebook, ninguém tem uma derrota, ninguém tem um momento triste, nada dá errado e ninguém come arroz com feijão. Todo mundo só come pratos maravilhosos, todo mundo está feliz, sorridente e tudo mais. Eu não sei se é a qualidade ou falta de qualidade do meu círculo de amigos do Facebook. Nem todos usam a plataforma para poder interagir de uma forma legal. Eu vejo mais uma ferramenta de autopromoção. Eu não vejo muita realidade no Facebook, entendeu? Então, eu não uso aquela ferramenta para me expor. O senhor agora atualmente é meu amigo lá, o senhor vê que eu não publico nada, assim. Para eu chegar a publicar alguma coisa no Facebook, é só quando eu tive momentos, assim, muito felizes com a minha família mesmo, e que todo mundo tá publicando, meus primos, eu falo, tá, vou publicar também. Mas fora isso, eu acho meio fake o Facebook. Ninguém lá fica triste, ninguém lá chora, ninguém tem problema. Então, não dá para usar essa ferramenta para me expor e para poder conseguir colaboração nesse novo conhecimento líquido. E no meu local de trabalho, no que eu trabalho, fora os grupos de discussão que eu participo na área sindical, dentro do meu trabalho mesmo, fora da área sindical, é tudo muito sólido, porque eu faço notícia-crime, trabalho com crimes com amparo tributário. Então, eu passo notícia-crime para o Ministério Público. Então, não tem como criar muito. Eu queria uma sugestão da sua parte de onde você acha que eu posso desenvolver essa área criativa. Eu tenho até um amigo que eu brinco muito com ele, ele fala que eu tenho que desenvolver minha parte criativa. Eu falo para ele que a única parte criativa que eu posso desenvolver é a cozinha. Eu gosto muito de cozinhar e eu faço uma comidinha até razoavelmente boa. Então, eu brinco com meus amigos que eu uso minha criatividade na cozinha. Mas eu gostaria de usar a minha criatividade em outras áreas. Se você pudesse me dar alguma sugestão, eu não sei bem usar essa ferramenta 3.0 atualmente para conseguir isso. Porque, igual eu te falei, eu fui muito forjada no conhecimento sólido, muito mesmo. E eu queria evoluir nesse ponto, entendeu? E eu não acho que, assim, do meu ponto de vista, não dá para usar o Facebook para receber essa interação. E eu queria alguma sugestão aí da sua parte. E o que você fala para mim sobre essa minha visão do Facebook, mais como uma coisa fake? E o que você fala para mim também dessa minha parte profissional, onde o conhecimento é mais sólido? É isso. Tá bom. Bruno, fala aí. Tá ouvindo? Tô tá ouvindo. ouvindo ainda? Tô ouvindo. Tá. É o seguinte, eu nasci em 88, né? Então eu acho que eu fui a primeira leva de criança, de adolescente a crescer com a internet. Então, para mim foi muito natural eu usar o ICQ, usar o Mirk na época, usar depois o Orkut e ver o Orkut evoluir das comunidades ali de nicho específico para o Facebook, né? Que é uma outra conversa. Também vi blog surgir. Então, assim, para mim, talvez para minha geração, eu não falo por todos, mas enfim, é muito natural que se compartilhe as coisas, tá? O que eu vejo assim com maior dificuldade, maior resistência realmente é o compartilhamento aí nas empresas. É uma resistência muito grande. Eu acho até, sei lá, poderia ser um conflito da geração X com a geração Y, com os baby boomers, etc. Mas eu tô vendo que não é bem assim, é realmente algo... O que para mim é natural, o que a internet trouxe para mim natural, é uma revolução que para outras pessoas ali, talvez para um pessoal mais velho, não é natural. Eu trabalho com um pessoal que não trabalhava com e-mail, era memorando.
Eu não consigo imaginar um ambiente de trabalho com memorando, entendeu? Toda essa discussão do curso aí me ajudou a entender isso daí, né, pô? E uma dúvida que eu fiquei ainda, talvez é aquele assunto que a gente já conversou, às vezes eu me pergunto por que não estudar o porquê de tal tecnologia ter vingado e tal tecnologia não ter vingado. Como eu dei o exemplo, não sei se você até lembra, daquela internet francesa, que em 1990 aí, ela já estava muito mais evoluída do que a nossa atual internet, né, nosso HTTP. Ela tinha basicamente as mesmas funcionalidades que a gente usa hoje em dia, em 2014, e para informática, para tecnologia, 14, 15 anos é muito tempo. Então, isso daí é uma dúvida que ficou matutando na minha cabeça, que eu não consegui uma boa resposta ainda. E o que eu levo de bagagem aí para a vida é toda essa parte empresarial que eu contei para você. Tá, a Joana eu não vou pedir para falar porque ela não estava na discussão que eu tinha feito. Depois você fala, Joana. Bom, pegar essas questões que vocês trouxeram. No negócio do algoritmo, Zaré, o seguinte, o algoritmo ele é uma fórmula que é escrita e que ele é colocada dentro de uma plataforma para definir critérios de relacionamento entre os usuários. Quer dizer, tem vários tipos de algoritmos, né? Mas os algoritmos que a gente está falando na plataforma é do tipo assim, o Google tem um algoritmo que ele tem que definir, ou vários algoritmos, que eles têm que definir qual é a página que aparece na primeira... Quando você faz uma busca, tem 10 páginas que aparecem ali na frente. Qual é o critério para aparecer aquelas 10 páginas? Né? Você vai fazer uma página, sei lá, sobre Belo Horizonte. Quais são as páginas que vão aparecer na frente? Tem um critério ali. Esse critério é um critério matemático. E aí, para você apresentar essas páginas, você tem um algoritmo. Né? Então, ele vai fazer um cálculo. Quais são as páginas que aparece a palavra Belo Horizonte? Então, ele vai vai vasculhar, vai colocar isso no banco de dados, vai colocar. Aí vai fazer um cálculo. As páginas que aparecem em Belo Horizonte, quais são as que foram mais linkadas, apontadas de um site para o outro? Aí ele vai fazer um cálculo. Quais são as páginas que são mais visitadas? Aí ele vai fazer um cálculo. E em cima desses cálculos todos, ele vai apresentar as páginas a partir de um determinado critério. Isso é o algoritmo atuando no Google. Quando você vai, por exemplo, na estante virtual, né, você vai apresentar uma lista numa determinada pesquisa. Ele vai ter um critério de apresentação daquela lista. Né? Você vai fazer uma busca, ele vai ter que saber essa busca, qual se aproxima mais da busca que você está fazendo. Né? Aí vai ter um algoritmo que vai organizar isso. Quando você, por exemplo, vai procurar um táxi, ele vai ter que pegar todos os GPS dos táxis e ele vai calcular a distância da tua casa para todos os táxis, para ele ver qual é o táxi que está mais perto da tua casa. E aí ele vai apresentar, o táxi que está mais perto da tua casa é esse aqui. Aí isso tem a ver com o algoritmo. Quer dizer, então o algoritmo nada mais é que alguma pessoa que trabalha com matemática, com estatística, etc. Que ele vai pegando os dados todos, né, para criar um critério de relevância, para definir alguma coisa que vai sair. Por exemplo, no Facebook, quando outro dia uma amiga minha chegou para mim e falou assim, pô, tô chateado com você. Eu falei, o que foi? Eu não vejo você mais na minha linha eu não estou mais na sua linha do tempo. Você me tirou do Facebook. Eu falei, não tirei você do Facebook. Aí peguei meu celular e mostrei para ela, olha aqui, você continua sendo minha amiga. Aí eu falei, quer ver como você vai aparecer? Eu vou aparecer você na linha do tempo? Aí mandei uma mensagem privada para ela.
Quando você manda uma mensagem privada para a pessoa aumenta a minha pontuação na linha do tempo dela e ela responde, ela aumenta a pontuação dela na minha linha do tempo e aumenta a minha pontuação na linha do tempo dela. E a partir daí, ela vai começar a ver coisas que eu estou publicando por causa do algoritmo que percebe que eu sou uma pessoa que está mais próxima a ela porque eu mandei uma mensagem privada para ela. Então tudo isso são usos do algoritmo para mediar as relações entre as pessoas dentro da internet. É isso que eu chamo de comunicação matemática. Porque percebe uma coisa. Antes disso, antes da internet, a mediação da relação entre as pessoas não tinha uma matemática, não tinha um algoritmo. Né? Você estava vendo televisão, ou você estava vendo rádio, ou você estava abrindo um jornal, ou você estava lendo um livro, ou falando no telefone. Né? Você não tinha uma mediação matemática. Agora você tem uma intermediação matemática, e essa intermediação matemática faz a diferença dos relacionamentos. Que é o que eu chamo de colaboração de massa. A comunicação matemática permite que você estabeleça a colaboração de massa. Né? Que permite que eu crie, a partir das estrelinhas, da reputação que eu vou dando, vai me permitir, por exemplo, classificar pessoas que são consideradas mais de confiança ou menos de confiança. Né? Vão permitir eu, por exemplo, dizer que determinados comentários de um artigo de jornal foram considerados mais relevantes pelos leitores ou menos relevantes, mais engraçados ou menos engraçados, né? Mais polêmicos ou menos polêmicos. Né? Os artigos que geraram mais comentários ou menos comentários. Tudo isso é regulação sendo feita via comunicação matemática que permite a colaboração de massa. Então, quando a gente está falando de colaboração matemática e colaboração de massa, nós temos a possibilidade hoje de extrapolar limites da sociedade que a gente não podia antes. Isso vai permitir, é esse espaço que vai permitir a gente criar a democracia digital, é esse espaço que vai permitir a gente criar o colaboracionismo, né? Modelos novos de empresa, novas formas de construir descentralização das empresas, descentralização do poder. Tudo isso vai ser feito através da comunicação matemática. E aí por isso que eu digo que a gente hoje tem uma oportunidade de refazer o sistema econômico e de refazer o sistema político a partir do momento que existem novas possibilidades humanas que estavam proibidas em função das tecnologias. E aí quando eu falo que a gente está entrando num novo ambiente, num novo sistema econômico, num novo sistema político, é porque eu olhei lá para trás e vi que toda vez que a gente tem novas tecnologias cognitivas e você abre essa possibilidade, as pessoas avançam para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Né? Então o papel dos algoritmos é fundamental para construir a comunicação matemática e da comunicação matemática construir a colaboração de massa, que é a alternativa para a gente lidar melhor com a complexidade que a gente tem hoje de 7 bilhões de pessoas. Quando você fala das plataformas, as plataformas elas trabalham basicamente com a colaboração de massa. Né? Quando a gente está falando de governança digital, a gente está falando de plataformas digitais colaborativas que têm colaboração de massa, que vai criar o que eu chamo, dentro dessas plataformas, o reputacionismo. O reputacionismo eu permito separar pessoas, separar produtos, separar serviços. A partir da interação que vai acontecendo, eu consigo ir dando para essas interações. A partir das interações, eu vou classificando pessoas, serviços, produtos, textos, comentários, né? E eu vou criando relevância, permitindo que mais gente possa ir opinando sobre determinados assuntos e que a gente possa ter uma qualidade melhor, né, da participação da sociedade na interferência dessas plataformas. Essas plataformas digitais colaborativas que vão estruturar os novos ambientes políticos
que vão estruturar as novas empresas e as novas estruturas da sociedade. Então aí a gente vai montar essas plataformas. Entrando no que a Gabriela falou, Gabriela, tem uma coisa fundamental que é a seguinte. Tem uma piada que eu gosto, que a Xuxa, ela ficou revoltada no Twitter porque o pessoal ficou gozando. A Xaxa, que é a filha dela, que ela tinha escrito um negócio em português errado. E aí o pessoal ficou gozando ela e tal. Aí ela falou, até a piada é que ela falou que a filha dela tinha sido alfabetizada em inglês. Aí o cara lá entrou engraçadinho e falou, deve ter sido alfabetizada pelo Joel Santana, que é um treinador aí de futebol, não sei se você viu as propagandas que ele faz, falando inglês todo enrolado, né? E então ela falou que ia processar o Twitter. E então, quando ela falou que ia processar o Twitter, é um engano que a gente comete, porque é o seguinte, o Twitter, ele é um coletivo, é uma plataforma de canais. O Twitter não é um canal de comunicação. O Twitter é uma plataforma de canais, em que pessoas têm canais. O Twitter, ele é um coletivo de canais. Cada pessoa tem o seu próprio canal. Dentro do Twitter, por exemplo, não existe nenhum canal igual ao outro. Porque existem as pessoas que você segue, né? Não sei se todo mundo tem conta no Twitter, mas o meu Twitter é completamente diferente de uma pessoa que está do meu lado numa lan house acessando o Twitter. Porque as pessoas que ele segue são as pessoas que ele segue. As pessoas que eu sigo são as pessoas que eu sigo. Então são milhares de canais, milhares de possibilidades de canais ao mesmo tempo, né? Tanto das pessoas que me seguem, das pessoas que eu sigo. Então nenhum canal é igual ao outro, né? É como se fosse assim, milhares de TVs a cabos diferentes que cada um cria a sua própria TV. No caso do Twitter, né? No caso do Facebook é a mesma coisa, né? Então quando você fala que o Facebook, as pessoas são é muito fake, as pessoas só são felizes, as pessoas só apresentam coisas boas que elas comem, não apresentam arroz e feijão, etc. Tal, depende do teu canal. Depende das pessoas que você segue. Depende das pessoas que estão na sua rede de relacionamento. Então, se você fala assim para mim, eu acho que a minha rede de relacionamento é muito fake, que a minha rede de relacionamento é muito vazia, na minha rede de relacionamento as pessoas só falam coisas boas, não falam coisas ruins, isso tem a ver com a sua rede. Não quer dizer que a maior parte das redes não caminhe nessa direção que você está falando, né? Que muita gente tem a mesma sensação que você. Mas aí que eu digo é o seguinte, é a capacidade que a gente tem de criar as nossas próprias redes, né? De deletar pessoas que a gente acha que não tem nada a ver, ou de colocar pessoas como conhecidos e não publicar para todo mundo, de procurar pessoas que tenham mais a ver com a gente, de criar grupos fechados para que a gente possa trocar coisas de uma maneira mais privada. É muito assim, às vezes, a imaturidade que a gente tem em relação à plataforma e muitas vezes também a rede que a gente tem, a forma que a gente tem de lidar com esse processo. Você falou em termos de criatividade. Eu acho legal você, de repente, experimentar ter um blog, por exemplo, né? Agora, o blog, ou tem a coisa das fotografias, né? Aí depende um pouco da expressão que você possa ter, né? Tem a coisa das fotografias, tem a possibilidade do blog, né? Aí é uma coisa que teria que ver o perfil mais o teu perfil. Eu acho que o blog, todas essas coisas, por exemplo, partem da necessidade. Eu, por exemplo, no caso do meu blog, eu tenho blog, eu tenho Facebook para escrever coisas e tal,
E quando eu escrevo, eu não escrevo nunca para ninguém. Eu escrevo para mim. Eu chamo de rascunhos compartilhados. Então, eu, por exemplo, dei aula agora, de tarde, e vim pensando coisas. Vou até escrever aqui para não esquecer uma coisa que eu queria escrever. Eu vim pensando coisas depois da aula, né? E essas coisas que eu vim pensando, eu tenho vontade de escrever. Que eu vejo, pô, isso aqui eu não tinha pensado ainda, isso aqui é um avanço em relação ao que eu estava pensando, né? E aí eu começo a ter vontade de escrever. Então eu escrevo para organizar meu pensamento. Eu não escrevo para as pessoas, né? Agora, quando eu organizo meu pensamento, eu organizo esse pensamento de forma pública. Então, no momento que eu estou organizando o pensamento de forma pública, as pessoas entram, me ajudam, e obviamente que quando eu estou escrevendo de forma pública, eu tenho um compromisso maior com a coisa que eu estou escrevendo e tal, né? Mas assim, às vezes a pessoa me pergunta, pô, quantas pessoas entram no seu blog? Não sei. Quantas pessoas leram esse texto? Não sei, não me interessa, não me preocupo. Eu não tenho nenhum interesse em saber se o meu blog está bombando, se não está bombando, se tem gente lendo. Eu não me preocupo, eu não realmente. Antigamente eu via a estatística. Olha, eu vou falar para vocês, se tem aí 1 ano e meio, 2 anos que eu não sei estatística do blog, do canal do YouTube até tenho, porque é mais fácil de ver. Do blog, como é complicado de ver e tudo, eu não me incomodo, não sei, não quero saber. Entendeu? Eu não quero ser influenciado por isso. Eu não escrevo para ter ibope, tá entendendo? Eu escrevo porque eu tenho necessidade de escrever, me ajuda a pensar, sabe? E aí algumas pessoas às vezes vêm para mim e falam, pô, eu leio seu blog e para mim é muito importante, eu acompanho há não sei quantos anos. Ah, legal, bacana e tal. Também, se ninguém chegar para mim e falar nada, também tá bom, entendeu? Realmente. Então eu acho assim, que você tem que procurar, a minha dica. Eu tenho uma época que eu escrevia poesia. E aí eu mandei o meu livrinho de poesia pro Ferreira Goulart. Aí ele me mandou um cartãozinho bem simpático, coisa que hoje em dia muita gente já não tem mais esse tipo de coisa. Ele me mandou um cartãozinho, né? E disse pra mim, eu perguntei, o que você achou do meu livro, não sei o quê. Ele falou, não, achei legal algumas coisas do teu livro e tal, mas poesia, cada um tem uma necessidade, tá entendendo? E se você tem a necessidade de escrever e está escrevendo, isso é o mais importante, o resto não interessa. Então eu acho que é isso, é procurar uma coisa que você realmente descubra como uma coisa que você vai ajudar você a se descobrir. Se você não tiver uma coisa que não está significando uma coisa para você se descobrir, a gente acaba abandonando o troço, entendeu? Então a minha dica é essa, é procurar uma coisa que você consiga experimentar várias coisas para ajudar você a pensar melhor, a sentir melhor. Eu uso muito a escrita, né? Por exemplo, agora na eleição, né? Eu comecei a ver uma série de coisas e tal, eu estive muito envolvido na campanha da Marina e tudo. Então várias coisas me incomodavam, eu ficava com raiva, né? Então eu escrevia para entender o que estava acontecendo. Então eu escrevia o tempo todo. Eu queria entender a minha raiva, eu queria entender o que estava sentindo, queria entender determinadas coisas e tal, e aí eu escrevia. E aí eu fui entendendo, fui percebendo o que eu estava sentindo, o que era meu, o que era da campanha, o que tinha acontecido ao longo da campanha, por que eu tinha ficado chateado com os adversários dela e tal. E aí eu fui botando no papel, fui entendendo. E aí, a partir daí, eu saí dessa campanha muito mais, assim, politizado, assim, do ponto de vista que fazia muito tempo que eu não fazia discussão política, né? Não democracia digital, né? Mas discussão política mesmo, né? Do Brasil, das coisas e tal. Cara, para mim foi muito bom, porque eu reavivei muita discussão e tal. Sempre, eu não sei se você sabe, eu trabalhei em sindicato também. Né, você que trabalha em sindicato, trabalhei 4 anos em sindicatos bancários e trabalhei 2 anos no sindicato dos trabalhadores da FRJ. Então eu passei 6 anos, então a minha vida política, assim, de participação em partido, em coisas, assim, foi muito intensa, né? Só que eu tinha parado, né? E aí agora eu dei uma reavivada, né? Foi bem legal. Mas eu precisava entender como é que as coisas aconteciam, o que eu estava sentindo. Então eu acho assim,
Eu acho que criatividade é uma coisa por aí. Ou para você botar para fora um sentimento, né? Ou para relaxar mesmo, às vezes, entendeu? Para botar o outro lado do cérebro para funcionar. Então é mais ou menos isso. Agora, em relação ao que o Bruno está colocando, essa coisa do porquê da tecnologia, etc. Tal, o que acontece aí, Bruno, é o seguinte. Tem determinadas discussões, algumas questões e tal, que me ajudam a entender melhor determinadas coisas. E tem outras que não me ajudam, né? Então, essa questão do porquê, a gente já fez essa discussão no nosso último encontro, eu lembro bem. Essa discussão do porquê surge uma tecnologia, ou por que uma tecnologia não vai para frente, eu acho uma discussão super importante, super legal, um tema aí que para mim, assim, não tem nada contra, não. Eu acho uma discussão legal, assim, de ser enfrentada, né? Por que o rádio amador não bombou, ou por que o Second Life, por exemplo, não foi para frente, que era um software interessante, ou por que o celular foi para frente, ou por que o Minitel na França não foi. Eu acho uma discussão super legal, né, assim, de obsolescência da tecnologia, etc. Tal. Só que para o meu estudo de revolução cognitiva, para a minha abordagem, né, para a minha problemática, para poder entender as coisas, me interessa apenas as tecnologias que se massificaram. Porque no momento que ela se massifica, ela passa a virar um fenômeno social. E aí, a partir daí, eu tenho interesse na tecnologia quando ela se massifica. As tecnologias, quando elas não se massificam, o período que ela ficou não massificada, no momento que ela surge, etc, etc, eu tenho curiosidade, assim, de dar uma olhada e tal. Mas para mim, assim, como eu estudo fenômenos sociais a partir das tecnologias, os fenômenos sociais só têm relevância quando a tecnologia se massifica. Por exemplo, sei lá, o cara inventou, deixa eu pensar aqui um exemplo. Sei lá, um carro movido a carvão. Estou inventando. Pô, super legal, bacana, o carro do carvão do cara, o cara fez e tal, babá. Só que aquilo não bombou, né? Então, se o cara estuda os efeitos da tecnologia na sociedade, e minha praia é essa. Então, o que eu estou falando? Essa discussão, para mim, não é que ela não é interessante como discussão. Para mim, ela não me leva a estudar mais a fundo, porque, para mim, a tecnologia só começa a ser relevante para mim quando ela se massifica. Porque aí eu começo a ver um fenômeno social de massa e ela começa a fazer as alterações na sociedade. Se uma tecnologia, como é o rádio amador, por exemplo, ela chega a um determinado ponto e ela não continua, ela para ali num determinado ponto e ela não se massifica, para mim, que sou um estudioso dos efeitos das tecnologias na sociedade, eu não vou mais fundo. Então, sei lá, se tem alguém assim que resolveu estudar, por exemplo, ou se você quiser estudar as tecnologias que não aconteceram, ou as tecnologias que desapareceram sem vingar, eu acho o estudo super legal. Só que eu tenho que acabar priorizando, como eu sou um estrategista, e eu me chamo estrategista dedutivo, e eu tento ajudar as empresas a entender o que vai acontecer, e tento criar macro tendências. Para mim, as tecnologias que me interessam são aquelas tecnologias que impactam na sociedade. Então é a mesma coisa assim, do tipo assim, o cara estuda a tendência de moda, né? Então ele tem interesse assim, em ver assim, quais são as modas que bombaram, para ele entender a cabeça das pessoas, né? Então, coisas assim que apareceram, foram legais e tal, mas não bombou,
pode ser que para ele não tenha tanto interesse, né? Porque ele quer ver o que massifica, né? Suponho aí até que nessa campanha eleitoral a mesma coisa. O cara faz lá um spot lá de uma campanha e aí atingiu um pedaço, mas não atingiu muita gente, ele começa a procurar coisas que atinjam mais gente, né? Então eu tenho interesse assim, para mim as tecnologias que importam são as tecnologias que se massificam. E a partir do momento que ela se massifica, ela vira um fenômeno social. Aí me interessa. Então eu não acho que a discussão não é relevante. Ela não é relevante para o meu perfil de estudo e para do meu perfil profissional. Porque eu sou um estudioso, eu sou um estrategista dedutivo e trabalho com timelines grandes. Eu não trabalho assim com micro tendências. Eu não trabalho assim com uma loja de roupa, ou não trabalho assim com um celular, ou um carro que vai lançar, a cada ano ele lança um carro, e ele quer ver a tendência do ano, ou uma loja que quer ver a cor do ano. Então ele trabalha muito com as micro tendências, né? Então, ou ele trabalha no nicho, e aí ele tem uma característica de perfil de trabalho. Mas como eu trabalho com macro tendências, né, a minha timeline, por exemplo, em termos de perspectiva futura, eu trabalho com uma timeline de 50, 100 anos. É mais ou menos esse tipo de análise que eu faço. O que vai acontecer provavelmente nos próximos 50, 100 anos. É o meu perfil de trabalho, né? E aí eu fico tentando ajustar as organizações para esse cenário de 50, 100 anos, né? Tem gente que não trabalha com essa timeline, trabalha com a timeline mais curta. Mas como a gente está vivendo a revolução cognitiva, eu acho que a timeline que você tem que trabalhar é uma timeline mais longa, porque as influências do tipo mudanças de sistema econômico, mudanças de sistema político, vão dar um norte para, na hora que eu faço coach para o pessoal de turismo, que eu faço coach para um deputado, ou que eu faço laboratório de inovação para uma secretaria municipal de educação, eu tenho que apresentar um cenário para eles de apostar de 20 anos de frente. Então eu faço esse tipo de coisa. Então o que me interessa são tecnologias que se massificam e que vão ter um impacto na sociedade, que vão alterar a sociedade nos próximos 50 anos. Não me interessa um celular, um modelo de celular. Me interessa o celular, enquanto celular, né? Me interessa a banda larga. Me interessa a internet. Me interessa um Facebook, entendeu? Que é algo assim que me interessa as plataformas digitais colaborativas. Não me interessa uma plataforma em particular, entendeu? Quando ela se massifica. E a partir daí eu faço as análises. Me interessa entender o reputacionismo, porque ele entra como uma tendência, como uma macro tendência geral. Então, não é que não me importa essa discussão. Eu acho legal, curiosa, mas ela não é uma discussão que impacta no meu como ferramenta de trabalho. É isso que eu acho que faltou essa explicação mais profunda para você. Joana, agora você vai falar do que eu acabei de falar aí. Joana? Oi, Nepo! Oi, Joana! Então, eu fiquei meio perdida, eu acho, depois que eu tive que desligar, tive um problema com o Skype também aqui, quando eu cheguei. Você não ouviu as perguntas, né? Você não ouviu as perguntas? Não ouvi. Então tá bom. Depois tu fala. Zaré, comenta você. Tá. Zaré? Liga aí o áudio. Opa, tô ouvindo aqui. Comenta você agora aí. Tava bem. Deixa eu pensar. Passa a bola aí, daqui a pouco eu retomo. Pode ser? Pode ser. Bruno, então fala você. Lepo, então um assunto que eu acho interessante, cara, é o seguinte.
não sei nem se é o foco, mas vamos lá. O que que você pode dizer pra gente aí sobre as manifestações de 2013, que aconteceu em junho de 2013, o seu estudo sobre a manifestação, o papel do Facebook, o papel da rede social em tudo isso e falar um pouco do resultado da eleição, mas sem entrar em partido, o PT, o PSDB. A pergunta é, o que ficou das manifestações do ano passado que as redes sociais influenciou, que teve impacto ou não na nossa realidade, né? Olha, pô, Fala. podia. Posso, é, não, eu tava aqui pensando, até me fui divaguei aqui. Mas assim, eu, esse tempo todo, né, do curso e tal, as aulas, tem me levado a pensar muito sobre. Eu trabalho na Embrapa, né? Uma empresa de pesquisa, é uma empresa pública, né? Mas lida com inovação, pesquisa e tal. E trabalho há pouco tempo, na verdade. Eu trabalho lá, entrei em fevereiro. É, assim, a impressão que me dá que nesse campo da pesquisa científica, né, todo esse conjunto de mudanças que estão que você está ajudando a gente a enxergar, né, vão ter um impacto assim, profundo, né? Na forma como o conhecimento é produzido, na forma como o conhecimento circula, na forma como se acessa e utiliza o conhecimento, né? Olhando para essa perspectiva de longo prazo, né? Que você começou a falar aí, inclusive, questões que você colocou, por exemplo, né, eu trabalho com um público, trabalho com agricultura familiar, né? É um público, assim, no Nordeste, eu não sei atualmente, mas sei lá, 20% dos agricultores familiares talvez não sejam alfabetizados. Você já tem uma geração chegando aí, os filhos deles já têm um outro nível de oportunidade, né? Então você vê muita gente já com pelo menos com segundo grau técnico e muita oportunidade de acesso à universidade em função dessa descentralização dos campos, né? Então você tem muitas universidades regionais. Uns meses atrás eu fui em Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, e tem 3 universidades públicas grandes, né? Isso aí fica a uns 200 e poucos quilômetros de Mossoró, mais no sul ali, quase na divisa com o Ceará e a Paraíba. Então isso cria assim uma oportunidade também para a moçada ter acesso ao conhecimento muito interessante. É, mas voltando na questão quer dizer, eu acho que todas essas mudanças vão influenciar muito o processo de inovação, né, nesse campo também da agricultura, é, as pessoas terem acesso à informação, poderem melhorar as formas como elas produzem, né, etc. Eu acho que o acesso ao conhecimento vai ser muito. Vão haver muito mais oportunidades, né, das pessoas acessarem e também se relacionarem com o mercado, né, se relacionarem com informações sobre clima, informações importantes para elas planejarem a produção, etc. e tal. Mas a impressão que eu tenho, assim, apesar de estar há pouco tempo trabalhando lá na Embrapa, é que as organizações, assim, tô falando da Embrapa, mas eu estou há bastante tempo trabalhando no governo, né? Assim, passei pelo Ministério do Meio Ambiente e tal. A impressão que eu tenho é que as organizações
que aí eu tenho mais contato com organizações públicas, né? Tem muita dificuldade de para entender e lidar com essas mudanças que estão acontecendo. Então acho que você, como é que você vê, e aí em especial esse campo da produção científica, né? Como é que você vê isso? Se você tem um pé assim, vamos dizer assim, no trabalho mais de resolver os problemas, né? Mas também tem um pé na academia. Como é que você analisa essa questão de como é que a academia está vendo isso e como é que as organizações públicas estão se preparando para essas mudanças que estão. Isso ainda é muito incipiente, assim. Você está dando esses exemplos do laboratório de inovação na prefeitura e no Rio, né? Mas podia falar um pouco mais, assim, dentro. Como é que está esse panorama, né? Hoje, assim, das organizações se preparando para essas mudanças que estão para acontecer. Beleza. Gabriela, Wallace, boa noite. Wallace. Não estou te ouvindo, não. Fala. Posso falar então, já que o Wallace vai falar daqui a pouco? Tá, fala. Então, eu fiquei hoje me perguntando assim, onde estão essas pessoas que, como você e como outras pessoas, tantas estudam essas. Você não, porque você tá muito, eu acho, é muito mestre, né? Mais academia, mas onde está essa galera que trabalha de formiguinha na prática e desenvolve soluções, essas soluções de participação, de como é comunicação matemática, né? Onde estão essas pessoas que desenvolvem realmente soluções inovadoras para as empresas, para os governos? Eu sei que você tem um trabalho bem legal com o governo, mas isso está acontecendo de fato aqui no Brasil? As pessoas estão a fim de fazer essa mudança, porque como o Zaré estava falando, e a Gabriela estava falando, e o Bruno também, essas mudanças são muito difíceis, as pessoas ainda não estão tão acolhedoras, vamos dizer assim, dessas novas práticas de inovação. E aonde está esse pessoal que trabalha para isso? Que trabalha para desenvolver essas coisas? Estão em startups? Como é que é? Tá, beleza. Wallace, pode falar aí? Não estou te ouvindo. O microfone está desligado aí. Wallace? Não estou te ouvindo. Fala, Gabriela. Então, nessa segunda rodada, eu entendi bem o que você quis dizer. Eu também penso daquela forma sobre o grupo, mas todo mundo vai chamando você para amigo, é complicado ficar deletando as pessoas, né? Mas eu gostei da ideia de criar um grupo fechado. E vou falar a verdade, eu não sou tão mais velha que o Bruno, que eu sou de 81, e o Bruno falou que é de 88, todo acostumado aí com essa tecnologia nova, mas eu tenho muita insegurança de ficar com meus pensamentos. Mas vou tomar isso como um desafio para mim e vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E eu quero ouvir a resposta que você vai dar para o Bruno aí em relação às manifestações da ação política. Estou passando a bola para o Alice. Beleza. Wallace, pode falar aí? Teu microfone não está entrando, não. Entrou agora. Você mexeu agora, entrou. Não.
Daqui a pouquinho tu entra. Daqui a pouquinho tu entra. Não tá funcionando, não. Bom, olha só. Nós temos aqui meia hora ainda, então eu vou fazer uma coisa bem resumida. O negócio é o seguinte. As manifestações, na minha opinião, elas foram uma revolta. Porque você tem uma diferença entre revolução social e revolta social, né? Então, uma revolta social, ela acontece a partir de uma determinada coisa, às vezes boba, e aquilo ali tem uma latência das pessoas, e de repente aquilo transborda e aquilo acontece. Não é a primeira vez que existem revoltas sociais no Brasil, mas o que chamou a atenção nessas revoltas de 2013 foram, né, a velocidade que uma manifestação de pouca gente teve para um movimento de massa foi muito rápido, e a característica da manifestação, que foi uma novidade, que foi uma característica que você teve uma demanda do pessoal, algumas características específicas, que era: ninguém me representa, não quero partido, e uma manifestação muito individualizada, cada um com uma plataforma específica. Não tinha carro de som, né? Não era uma coisa assim de carro de som, não tinham lideranças, não foram manifestações convocadas por um partido, por uma central, por um sindicato, que normalmente acontecia antigamente. Elas foram todas organizadas de forma coletiva, né? E aquilo ia se espalhando, um viral assim, e a coisa aconteceu. Então isso é fortemente uma característica de mudança, né, do modelo anterior de mídia, que era o modelo vertical, para o modelo horizontal. A característica da manifestação, a velocidade com que ela se organizou, a coisa de não querer ter partido, de não querer ter representação, é uma característica que tem a ver com esse novo ambiente que a gente está lidando. O que mostra que existe uma relação, e isso é a minha interpretação, que eu não posso comprovar isso cientificamente, é só um chutômetro, uma hipótese, de que há uma mudança na plástica cerebral, no uso intenso que a gente está fazendo, em que o cérebro já começa a ter um tipo de mudança em que ele já não aceita mais um determinado tipo de relacionamento, de respeito, não sei se a palavra é respeito, mas de condicionamento de uma informação que vem de cima para baixo. Ele já começa a se adaptar para uma informação mais horizontal. E aí, então, isso apareceu nessas manifestações. Então, essas manifestações, elas foram uma revolta. E elas apresentaram uma latência de uma classe média, jovens, né, envolvendo aí um segmento grande dessa classe média nova, antiga, já tradicional, uma classe média tradicional, uma classe média nova, etc., etc., com uma demanda de um país, com uma série de demandas específicas, uma série de demandas específicas que criaram uma espécie de movimento, e eu acho que ele é bem característico, que foi um movimento de massa, de classe média, né, jovens, e dos grandes centros. Foi mais ou menos isso. Então, isso mostrou o potencial da internet e mostrou
uma latência que existe desse segmento de construir um país com determinadas demandas em termos de serviço público, de uma nova política, de novas organizações, de questionamento das organizações tradicionais e tudo. Pronto. Então isso foi uma revolta. Uma revolta, qual é a característica de uma revolta? Ela vai, estoura, tem um período aí, né, de maturação, etc. Tal, depois ela reflui, e ela refluiu em função do uso que acabaram se fazendo aí, e aí a gente pode analisar esse refluxo em função dessas quebra-quebras, né, dos black blocs aí. E isso aí deu uma espantada na galera. E as pessoas voltaram para os seus pontos de origem com essa possibilidade, né? E com essa percepção de que alguma coisa pode, do nada, gerar uma revolta desse tipo e isso acontecer muito rapidamente. Então foi o que aconteceu. Quando você pergunta, Bruno, Wallace. Alô, você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Ah, beleza. Faz um favor pra mim, desliga um pouquinho o teu microfone aí, daqui a pouco eu te chamo. Tá ok. Maravilha. Então, a pergunta que você faz em relação à eleição é a seguinte: não houve essas manifestações que aconteceram no Brasil, aconteceram no mundo todo. Então, ficou uma demanda, foi a primeira revolta que a gente teve, em que o pessoal da Espanha disse assim: eu não sei qual democracia que a gente quer, mas a gente tem apenas uma certeza, que não é essa democracia que tem hoje. Então essa frase, que para mim foi uma frase muito marcante da Espanha, marca o seguinte: há uma rejeição ao modelo atual, mas não há ainda uma proposta para o novo modelo. Porque para você construir o novo modelo, esse novo modelo, ele agora, e a gente teve isso também no livro impresso, tem um trabalho, que é o trabalho dos pensadores, dos intelectuais, dos filósofos, dos teóricos, né, das lideranças todas. Esse trabalho todo, ele vai ser feito para construir isso que a gente está fazendo aqui. Até agora me lembrei que eu queria anotar. Amanhã eu vou até escrever um artigo sobre isso. Sobre democracia e problemas. Depois eu mando para vocês. Então, essa revolta, o estudo que eu fiz no passado, lá da prensa e tal, aconteceu a revolta do Lutero, da Reforma Protestante, aconteceram várias revoltas, mas a estruturação do projeto novo, da proposta nova, não será feita assim, dessa maneira. Precisa experiência, propostas, discussões, experimentações, e isso não é a galera na rua que vai fazer. O pessoal queria, o pessoal não tem proposta, que proposta que eles têm? Não, ali foi uma revolta. Ali foi uma dica que foi o seguinte: galera, não estamos satisfeitos, não é assim, não é sindicato, não é partido, a linha agora é horizontal, não sei o que, papá. Volta todo mundo, o recado está dado. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu.
Aí a pergunta que você me fez, qual é o impacto que isso teve na eleição? Então, o que acontece no Brasil, eu não vou, isso tem acontecido em outros países, surgiram partidos novos depois dessas manifestações, surgiram propostas novas, em vários países apareceram novas propostas e tal. No nosso caso, a participação do jovem de classe média na eleição, num país que votam 120 milhões de pessoas, né, o voto dos caras que foram para as ruas, né, no conjunto geral, é muito pouco expressivo. Né? E as pessoas falam, mas cadê o voto das pessoas, não sei do que, papá. Mas se você pegar o número de pessoas, dessas pessoas que foram para as ruas, e pegar a possibilidade de interferência dessas pessoas na eleição, ela é muito pequena. Né? Ela é muito pequena. Porque eu tive vendo um gráfico, é o seguinte, a classe média, né, somando a classe média, a classe alta, não sei do que, papá, tirando classe C, D e E, você tem 20% dos votos nessa classe. Né? O resto tudo é assim, classe C, D e E. Então, desse C, D e E, os jovens da C, sei lá quantos participaram. Então você tem aí um público, sei lá, seria uma influência de uns 8% da eleição. Que é o pessoal que foi para a rua. Não foi o pessoal que foi para a rua, assim, não foi toda a população que foi para a rua, foram jovens que foram para a rua, pessoas que estavam conectadas. Não foi um movimento de trabalhadores e de não sei quem, as pessoas, cadê o gigante que acordou? Não, o gigante que acordou foi um segmento da população que foi para a rua, não foi todo mundo. Então eu acho que essa eleição, ela teve uma característica que eu acho que essa eleição teve, foi uma... O que eu acho que essa eleição teve como característica muito forte foi uma intensidade, como foi também na Copa, uma intensidade de participação, de discussão nas redes sociais. Né? Então houve, na minha opinião, uma politização muito grande das pessoas. Interesse, muita gente veio falar comigo, falar, poxa, eu nunca participei tanto de uma eleição, nunca entendi tanto de discussão política, etc, etc e tal. O que eu acho que houve, e o que eu acho que é o aprendizado que eu passaria, né? Eu acho que numa eleição dessa, essa é minha opinião. Minha opinião, eu fiz assim. Eu acho que numa eleição, você tem que discutir e conversar, né? Existem pessoas que estão decididas. Essas pessoas que estão decididas, que estão fazendo campanha mesmo, elas têm que ser separadas, né? Eu acho que ela não pode estar na linha do tempo, porque senão vai dar briga. Porque a pessoa não está a fim de discutir, ela está a fim de convencer o outro. Né? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu tirei da minha linha do tempo todo mundo que não estava dentro da minha linha, dos meus candidatos, do primeiro turno foi um, segundo turno foi outro, eu tirei as pessoas e só fiquei com as pessoas do meu candidato. E com essas pessoas eu aprofundei discussões, troquei informação, discuti coisas, fiz muitos posts de reflexão com as pessoas agregaram as discussões, etc. Papá, e eu não abri para as pessoas que estavam na outra candidatura, porque era uma discussão inútil, porque era uma briga. Então era assim, as pessoas não estavam assim a fim de conversar sobre isso, as pessoas estavam a fim de criar polêmica, discutir. Então eu acho que uma coisa sadia nessa época de eleição, né, é dizer, ó, chegou a eleição, tu vai votar em quem? Vai votar em fulano? Beleza. Então, botou lá aquela carinha lá, vai separando os caras, bota para conhecido, né? Bota lá para conhecido, bota todo mundo para conhecido, aí vai fazendo a discussão com quem está dentro da tua linha lá, querendo discutir os indecisos, etc, etc. Beleza. Aí depois da eleição, acabou a eleição, se você quiser, você volta as pessoas, ou bota, não bota, não sei. Mas eu acho que seria a coisa mais saudável, para não ficar desgastando e não ter discussão, né? Porque não vale a pena. Porque se a pessoa já decidiu o voto, está fazendo campanha, não tem o que discutir na linha do tempo, tá entendendo? Porque aí começa aquela coisa de
de encheção de saco, etc. Tal. Então eu acho que essa foi a discussão. O Zaré pergunta sobre a questão da ciência, não vai dar para aprofundar muito sobre isso, né? Mas dá para você, por exemplo, Zaré, não sei se você chegou a ler o meu livro, no meu livro tem um capítulo inteiro sobre como é que eu acho que tem que ser a ciência, né? Então se tu der uma passada no não tiver o livro, passar na livraria, eu acho que até a Shalom tem o livro, pode pedir para ela para dar uma olhada, tem um capítulo que eu falo sobre governança digital nas organizações e governança digital na ciência, falando da plataforma, como é que eu acho que deveria ser, etc. Tal. Obviamente que, e aí concordando com a Joana, essa mudança é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade de inovar, de mudar. Aí ela pergunta assim, cadê essas pessoas e tal, papá, que estão não sei o quê? Eu acho que tem muita gente em startup, tem realmente muita gente em startup, tem muita gente... Eu acho que a startup é o lugar que aparece mais esse tipo de coisa. Nas organizações tradicionais, as coisas que eu acompanho, os projetos são muito caretas, não são projetos de governança digital. São tentativas de melhoria de comunicação no modelo antigo que eu já vi que não dá certo. Na minha opinião. Meu diagnóstico é que não funciona. Tem que mudar para outra governança, tem que criar laboratório e tem que fazer projetos novos. Hoje a gente até teve uma discussão bem legal sobre o laboratório, né? Porque o laboratório lá está com dificuldade de começar a produzir. Já está funcionando, já tem portaria, já tem um regulamento. E hoje a gente estava discutindo por que ele não está mais produtivo. E eu fiz um diagnóstico lá, a gente está discutindo e tal, é um processo que está caminhando. Bom, é isso. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma rodada final. E eu queria começar com o Wallace, que ele não participou, e perguntar para o Wallace qual é a avaliação que você teve do curso, Wallace, para a gente começar a fazer aqui o nosso encerramento. Fala. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Olha só, realmente, o que eu esperava foi gradativo, o conhecimento foi entregue às pessoas para debater e refletir de uma maneira gradativa até chegar na plataforma digital colaborativa. Tive a felicidade de comprar o livro e ler o livro, né? Então eu tive aqui um embasamento para poder entender melhor. O que eu pude tirar é o seguinte: do que eu vivi lá onde eu estava, no último lugar que eu trabalhei, que é numa área de ensino superior, na parte de educação, a vontade de acertar a organização existe. O problema é a credibilidade dessa nova plataforma, que estou muito acostumado com pessoas que vão orientar as organizações tradicionais que não têm contato com esse tipo de assunto. Então fica muito difícil, às vezes, criar um núcleo, né, uma comunidade de ação para poder tentar uma solução melhor para um determinado problema. Até mesmo porque o próprio dia a dia vai consumindo para a pessoa a se entregar a uma determinada rotina. Mas não é impossível. A coisa acontece desde que se tenha uma confiança naquilo que está fazendo. Hoje eu ainda não tenho essa confiança. Eu estou tentando adquirir essa confiança, né? A metodologia utilizada pelo curso eu gostei, porque faz aquele discurso próprio, né, do formulário, pode colocar questões, ainda tem as avaliações. Eu acho que, quanto à metodologia, por enquanto, para mim, não precisa mudar, né? Obviamente, se tendo alguma coisa, uma discussão no tete-a-tete, ou numa sala virtual, ou pelo Skype, que está dando muito bem para a gente poder conversar, eu acho ótimo esses encontros pelo Skype. E eu estou tentando, e eu acho que falta para mim aí, para eu poder participar mais intensamente, a literatura da Escola de Toronto. Embora
tenha sido aí uma grande ajuda os seus conhecimentos, né? Mas quando você fala em determinados títulos, determinados artigos, determinadas leituras, eu fico naquilo que você fala. Né? Então, assim, eu ainda preciso aprofundar um pouco mais para poder participar melhor do assunto. Agora, uma grande vontade eu tenho de poder aprender aprender os conceitos dessa plataforma colaborativa, embora eu conheça alguns, tipo Mercado Livre, né, que eu participei do Mercado Livre como vendedor e comprador, então a gente acaba entendendo um pouco do mecanismo. Né? Eu acho uma plataforma segura para quem participa. E realmente, como você falou, não importa se é conhecido, a segurança está na própria plataforma, né, que dá a segurança de se fazer uma transação envolvendo dinheiro. E tentar fazer alguma coisa nessa questão de reputacionismo, da participação das outras pessoas, das outras ideias, circular as outras ideias dentro de uma plataforma em relação à educação. Numa instituição de ensino. É o que eu estava tentando pegar, esse vai ser o meu propósito. Eu queria conseguir bolar, né, um tipo de plataforma para uma instituição de ensino que eu trabalhei. Vamos ver se eu chego lá. Maravilha. Vou te pedir para desligar o microfone. Agora, Bruno, fala você, para fechar, o que você achou do nosso papo hoje? Pô, achei o papo muito bom, gostaria que tivesse mais. E eu queria até perguntar se, depois de finalizar o curso, a gente pode continuar usando esse grupo, pode te fazer pergunta lá, como que vai ficar a dinâmica aí? Acabou o curso, acaba o grupo do Facebook e tal? Não, olha só, o que a gente vai fazer, a minha proposta é o seguinte, o projeto do clube tem uma sala lá do pessoal que já foi sócio. E agora eu vou lançar o Master, o Campeonato Master. Vou organizar esse Campeonato Master, ver quem tem interesse e tal. Tem um pessoal que é Master, o outro pessoal que é Master também. Vou ver como é que a gente vai organizar. E a gente vai fazer o Campeonato Master. E aí teria essa oportunidade. Agora, o pessoal que quiser se organizar, tipo, não, vamos continuar a discutir, etc, tal, papá, tem toda a liberdade ali. No caso daquela sala ali do curso, daquela sala ali do negócio, eu posso deixar a sala lá e criar uma outra sala para outra turma. Aí é um critério de vocês. Aí é uma questão de critério. A gente pode. Que aquela sala ali é uma sala que está aberta. Vocês podem ficar naquela sala ali à vontade. E aí, a outro curso lá, no Master, eu faço outro e posso criar, não tem problema. Agora, a minha participação, o que eu vou fazer? Eu tenho me dedicado agora, eu não estou entrando no Facebook, nos grupos, não sei o que, papá, exatamente para me dedicar ao clube. Né? Porque o clube é uma coisa que eu acho que tem que ter uma metodologia para no final vocês responderem isso que vocês estão respondendo. Para mim realmente ajudou, realmente melhorou, é uma coisa que tem uma dinâmica, que tem uma didática, que tem um caminho. E para eu poder fazer isso, eu tenho que poder me dedicar também. Então eu acho que esse caminho é um caminho mais profícuo do que ficar lá no Facebook, ali, tentando criar grupo e as pessoas entram e saem, não curtem, não leem, entendeu? E aqui a gente interage mais. Eu vou informar para vocês o negócio do Master. Zaré, fala você. Opa, eu até estava vendo aqui, mas o livro que você me falou não é o Conhecimento em Rede, é o Gestão 3.0, né? Você tem o Conhecimento em Rede aí? Tem. Olha só, eu também tenho interesse em continuar a tocar esse bate-bola com o grupo e também participar das próximas etapas. Tá, beleza. Aí eu não sei, né, pô, se de repente no Master, se seria possível meio que, não sei se todo mundo vai ter interesse também
em fazer uma coisa mais aplicada, assim, por exemplo, tem coisas que eu estou fazendo no trabalho que eu acho que a gente poderia discutir formas de incorporar essas ideias nesses processos, entendeu? Mas aí é não só sei que... se o Master abriria uma Não, olha só, Zaré, vai a do gente está discutindo uma coisa mais aplicada, assim. Bom, olha só, o Master tem governança digital nas empresas, governança digital no governo. Aí você pode ir perguntando e eu vou respondendo, fazendo os áudios. Ah, beleza. Aí a gente pode abordar coisas mais Isso. aplicadas, coisas do dia a dia, assim, do trabalho e tal. Legal. Gabriela, fala você. Eu acho que... beleza. Eu acho que foi muito bom o papo. Gostei também. Sempre tem uma coisa nova, né? Eu anotei essa coisa dos algoritmos e tal. Acho que eu preciso estudar ainda bastante coisa para ir me preparando melhor para encarar essas mudanças que estão chegando aí. Maravilha. Fala, Gabriela. Sobre o que o Bruno estava falando, de continuar lá no bate-papo, eu não sei, não vejo problema da minha parte e gostaria muito de continuar compartilhando as coisas com o pessoal lá. E para você, sabe que eu estou 3 avaliações atrasadas, vou providenciar e vou mandar. E aí, se aguarda para o próximo, né? No próximo feira Vila Seca. Tá ótimo. Maravilha. Obrigada. Joana, fala você. Eu gostei muito de fazer parte desse grupo, de discutir com todo mundo ali também do novo método do clube, né? Que quando eu fiz não era clube, mas eu achei bem bacana. É muito legal, como a Gabriela falou, ter as aulas lá para você poder voltar, se quiser, ver as dúvidas que o amigo teve, e aí né, fazer uma reflexão em cima de tudo aquilo que está sendo discutido, né? E eu tenho muita vontade eu ainda não consegui implementar essa coisa da inovação de fato, da gestão 3.0 no meu trabalho do dia a dia. Assim, na minha vida, sim, mas não... No meu trabalho eu tenho muita vontade de fazer isso e eu acho que, né, eu vou caminhando, fazendo seus cursos, lendo o seu livro que eu estou tentando comprar aqui e sei lá, vamos que vamos. Falei com uma profissional, Nádia Rebouças, não sei se você conhece, que eu fiz um curso de planejamento com ela e ela também acha ela te segue no Facebook, acha essa metodologia muito interessante. Enfim, acho que se os grandes pensadores da comunicação estão pensando dessa forma, né? Acho que vai ter um caminho aí de futuro, né, Nepo? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. Foi muito legal participar desse campeonato. Agradeço a confiança. É sempre bacana assim receber as perguntas e assim responder e ser questionado. Para mim é muito legal essa troca, porque faz você pensar, né, as provocações, você sabe, as pessoas... Porque quando a gente trabalha com um conhecimento assim mais sólido, o professor chega com as informações todas, o professor assim acha um saco, o cara está perguntando, que saco, né? Dá mais trabalho e tal. No meu caso, quanto mais perguntas, quanto mais as pessoas questionam, mais eu tenho que aprimorar o que eu estou dizendo, mais eu tenho que ver se a coisa que eu estou falando tem lógica, mais eu tenho que ver se eu não estou inventando um troço meio doido, mais eu tenho que ver se aquilo faz sentido. Então tudo isso é um caminho muito profícuo, assim, né? Então eu fico muito satisfeito do projeto estar caminhando e da gente estar avançando. Eu vou dar uma pensadinha agora de como é que a gente vai organizar o Campeonato Master e aí eu dou um retorno para vocês. Então, queria agradecer a vocês e boa noite para todo mundo. Boa noite, né? Obrigada. Boa noite. Obrigada, valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Falou, valeu. Boa noite. Valeu, pessoal.
Valeu, até o próximo curso.